Trabalho único para todas as disciplinas, com PCC. Hoje, a gente vai fazer uma análise sobre a importância dos conhecimentos prévios dos alunos para o desenvolvimento de uma boa didática. Nós sabemos que a sala de aula é repleta de diferenças, diferenças sociais, econômicas, e como é que isso interfere no desenvolvimento da nossa aula e como a gente pode trazer isso para contribuir. Para somar a nossa análise, nós trouxemos uma questão, a questão 26 da prova do curso de Letras do ENAD 2017, e nós temos aqui uma tirinha. Nessa tirinha, nós temos um exemplo clássico de como é a nossa sala de aula, né? Então vamos lá, vamos para a leitura. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e temos reticências, então a professora foi interrompida, né? Oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Baguri! E ao lado dos Pampas? Então, a professora, né? Não temos tempo para essas bobagens. Marina e Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abra os livros na página 45. Então, quando a gente vê essa sala de aula, nós primeiro precisamos observar as expressões que os alunos têm ao iniciar essa discussão, né? Então, nós temos aqui um assunto de variação linguística, né? Em que nós temos dentro da própria sala de aula exemplos da variação linguística. Então, quando o aluno fala oxente, né? Então, ele traz um elemento da variação linguística do local que ele nasceu. Então, esse aluno ele nasceu no Nordeste. Já o aluno que fala baguri, ele traz essa marca linguística da região em que ele nasceu, no sul do Brasil. O que nós podemos perceber é que quando a professora fala e traz para a sala de aula que o assunto de hoje tratará sobre as regiões, qual a importância disso? Então, como a gente pode dialogar o assunto que nós trazemos na sala de aula para o contexto desses alunos? Então, o contexto do aluno é importante, nós precisamos começar a criar questionamentos sobre as nossas práticas didáticas. Então, quando eu trago um conteúdo para a minha sala de aula, de quais maneiras os meus alunos eles podem ser envolvidos? Então, quando nós trazemos variação linguística e dentro da sala de aula nós temos uma diferença gigantesca entre os alunos, né? Quando o aluno nasce no Sul, nasce no Nordeste, eles trazem consigo a cultura daquele espaço. Então, o contexto do aluno, ele pode e deve ser trazido para a sala de aula. E como é que o professor ele vai conseguir balancear o contexto do aluno e o contexto do livro, né? Do livro, dos conteúdos, né? Da gramática, né? Da variante padrão. Como é que isso vai? Como é que o professor vai fazer isso numa balança? É lógico e claro que o professor ele não pode, né, minimizar os conteúdos, né, e trazer mais o que o aluno sabe. Na verdade, o professor precisa equilibrar, né? Qual a maneira de trazer o conteúdo e começar a sondagem? Então, começamos pelo primeiro ponto, a sondagem, saber o que os alunos conhecem, o que os alunos sabem. Então, quando a professora fala sobre as regiões, ela poderia ter perguntado naquele momento se tem algum aluno daquela região, né? E qual as características e como é que eles observam as diferenças
entre os diálogos que eles possuem na sala. Então, quando a gente traz os conhecimentos prévios dos alunos para o contexto de sala, nós trazemos o aluno para materializar o conteúdo ensinado. Então, o conteúdo que é ensinado, ele tem um contexto, né? Ele tem uma materialidade. Então, os nossos alunos, eles vivem aquela variação linguística que eu vou trazer enquanto conteúdo na minha sala. Então, eu preciso fazer com que os meus alunos compreendam, né, que eles são falantes da língua portuguesa e que aqueles conteúdos que nós estamos trabalhando na sala, aqueles alunos utilizam o tempo todo, né? Eles se comunicam através dos textos. Então, nós precisamos pegar o contexto do aluno e trazer para o nosso conteúdo. Então, é importante trazer isso, né? Então, Pozo, em 1998, ele vai apresentar 3 origens dos conhecimentos prévios, né? Nós temos o sensorial, que são aquelas concepções espontâneas, baseadas em informações obtidas por meios de interação com o mundo natural. Então, aquele aluno, ele vai tendo essas interações e vai começando a adquirir os conhecimentos prévios, os conhecimentos que circulam, né? A cultural, que são as concepções induzidas relacionadas a um conjunto de crenças partilhadas pelo grupo social a que o aluno pertence, né? A que o estudante pertence. E escolar, que são as concepções analógicas relacionadas a comparações entre domínios distintos do saber. Então, isso nos faz indagar também, né, o pensamento de Durkheim com seu fator social, né, em que o aluno, a partir do meio que ele vive, ele vai construindo, né, o seu conhecimento. E a gente precisa trazer para a sala de aula esses conhecimentos. Se a gente vai trazer um conteúdo, o que é que o meu aluno sabe sobre isso? Né? Se eu trago um gênero textual, então o aluno pode ter tido contato, né? Então, quando eu trago esses conhecimentos para minha sala, eu faço com que aquele aluno ele consiga, né, materializar o que eu estou demonstrando, o que eu estou apresentando na minha sala de aula. Então, como deve ser a nossa sala, né, a nossa aula, e como deve ser feita a avaliação? Então, é importante que a nossa aula ela comece a partir de uma sondagem. Então, como é que a gente planeja a nossa aula? A gente planeja trazendo, no primeiro momento, aquele aluno, sondando aquele aluno, sabendo quais são os conhecimentos que aquele aluno possui, né? Sabendo se aquele aluno viu, não viu. Será que aquele aluno já escreveu sobre aquilo? Ou já estudou? Ou ele escutou alguém na casa dele, na rua que ele mora? Será que ele já teve contato com aquele assunto que eu estou trazendo? Então, a gente precisa equilibrar, né? Então, nós precisamos, obviamente, valorizar os conhecimentos científicos, mas a gente precisa trazer também isso para o cotidiano daquele aluno. Então, aluno, por exemplo, que vai estudar variação linguística, ele vai saber que existem vários tipos de variação linguística e que aquilo está no cotidiano dele, né? Que ele pode observar no cotidiano dele. Então, o aluno passa a observar o conteúdo no meio que ele vive, circulando, assim com gêneros textuais, né? Circulando no meio daquele aluno. O aluno, por exemplo, escreve um bilhete para a mãe, né? Então, a minha aula precisa trazer o aluno, trazer o contexto dos alunos, trazer os conhecimentos que eles têm e a partir disso eu começo a encaixar o meu conteúdo, eu começo a trazer exemplos da realidade dele, eu começo a construir a minha aula de uma forma com que aquele aluno ele passe a observar
dentro da realidade dele, o assunto. Ele passe a olhar de uma maneira crítica o ambiente que ele vive. Então, a partir disso, como é que eu posso avaliar o meu aluno? A partir desse contexto, eu tenho que criar dentro da minha sala espaços de interação que o meu aluno ele consiga, observar, discutir, interpretar e compreender os aspectos apresentados na minha sala de aula. Um exemplo disso é a gente trazendo para a nossa sala uma roda de leitura, ou trazendo mesmo uma roda de conversa, trazendo uma discussão em que os próprios alunos eles anotam elementos linguísticos nas falas dos outros alunos, elementos que trazem a variação linguística. Então, eu faço a minha avaliação através da observação de que meus alunos estão ali, observando, anotando e conhecendo na prática como a língua se manifesta. Então, a minha sala de aula deve ser um espaço em que eu conheço os meus alunos, eu trago os seus conhecimentos adquiridos na sua vida, no seu cotidiano, com a sua cultura, para os meus conteúdos, para materializar os conteúdos que eu estou abordando dentro da minha sala de aula. Então, o professor tem um papel crucial de fazer essa ponte